Graça e paz, povo de Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai ver esse vídeo, né? Vamos conversar um pouquinho? Faz um bom tempo que a gente não se vê por aqui, né? Mas eu não podia deixar de vir aqui hoje para deixar uma mensagem para todas as mães. Olha aqui, colhi umas flores do meu jardim para oferecer para vocês, para todas as mamães que me seguem nas redes sociais, inscritos, todos aquelas mamães que sempre estão deixando um recadinho, aquelas mamães que mesmo que não participam, deixando seu like, deixando seu joinha, né? Mas estão ali vendo os vídeos, vendo as postagens. Mães guerreiras, mães atípicas. Oh, eu tenho um carinho tão grande pelas mães atípicas, guerreiras. Hoje de manhã eu estava vendo, não me recordo o nome da moça, mas qualquer dia desses eu entro lá de novo, ver se eu acho ela. Ela é uma mãe de um autista e a mãe dela tem 52 anos de idade e está com Alzheimer. E bem avançado a mãe dela. Então, assim, são mães guerreiras. Eu tenho pessoas da minha família, né, que são mães atípicas também, pais atípicos, né, mas hoje em especial é para as mães. A palavra que eu quero deixar aqui para vocês está no livro de Isaías. Cada Bíblia é uma versão, mas leva a mesma palavra, né? Diz assim lá em Isaías 66:13: como uma mãe consola seu filho, assim eu os consolarei. Muitos, né? Eu deixei aqui até outra versão aqui que diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, em Jerusalém vos sereis consolados, né? Mas nós sabemos que está falando de mãe. Eu quero falar da minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher de Deus, uma cristã, uma mãe evangélica. E eu demorei um tempo para aceitar Jesus. Mas o que me fez ir para os pés de Jesus não foi a minha mamãe ficar me acusando, minha mãe falando que eu ia para o inferno, minha mãe falar que eu estava pecando. Não. Vocês me desculpem porque eu tô gravando aqui fora e na roça é assim, né? Vocês sabem que é abelha, é mosquito, tem o pessoal roçando. É assim, né? Então, a minha mamãe, ela me amava muito. Sabe? O Jesus que a minha mãe me apresentou, um Jesus de amor, um Jesus que me amava. Eu era assim tão perdida que eu falava assim: mamãe, Jesus não me ama não. Mamãe, Jesus não quer nada comigo não, mamãe. Você acha que Jesus me quer? Minha mamãe, com todo amor, ela falava: minha filha, você não tem noção do amor de Jesus por você. Nem um dia a mamãe me acusou, nem um dia a mamãe falou pra mim que eu ia pro inferno. Mamãe falou que ela tinha filho pra Jesus. Minha mãe falou que ela tinha uma pastora dentro de casa. E eu, na perdição, porque eu era perdida mesmo, não era assim uma pessoa normal. Eu era terrível. Até que ela me apresentou esse Jesus, eu apaixonei por ele. E eu não quis mais soltar as mãos de Jesus. Assim, as coisas que eu fazia, eu sabia que entristecia Jesus. E eu pensava assim: como eu posso entristecer alguém que me ama tanto, que cuida de mim, alguém que me aceitou como eu era, me amou, e cuida de mim, limpou meus carrapichinhos, né? Que a gente chega cheio de mazelas, né? Então, é para minha mamãe em especial que eu dedico essa mensagem. E tem também as minhas pastoras. Primeiro foi Bispa Rose, né, que foi na igreja Fonte da Vida, onde eu aceitei Jesus, lá eu me batizei, mas foi na igreja Batista da Paz, na época, né, Bispa Maria José, que foi aquela que me pegou, foi arrancando aqueles carrapichinhos, foi arrancando, Deus foi usando ela para, né, entender direitinho sobre o evangelho, aprender, fui estudar, fui fazer seminário, fui passar por encontro, trabalhar na obra de Deus, porque assim, eu estava tão desesperada por Jesus, que tudo era Jesus, eu queria almas, eu queria que todo mundo sentisse aquilo que eu sentia, aquele amor. Eu não queria saber de condenar ninguém, de falar que alguém ia pro inferno. Não, eu queria falar para todo mundo que você tem salvação, você vai pro céu. O Jesus que me salvou, que me libertou, é o mesmo que vai te libertar também. Então são mães biológicas, são mães naturais, mas também tem as mães espirituais. Eu quero dedicar também esse dia a todas aquelas mulheres, mães naturais e mães espirituais, que tantas almas já ganharam para Jesus. Olha, eu não sei quem orou por mim, mas eu tenho certeza que muitas mães espirituais oraram por mim, intercederam por mim, intercedem até hoje. Assim como eu tenho filhas espirituais, eu as amo, eu mostro para elas o caminho que elas devem seguir, que o caminho é Jesus. Eu tenho assim pressa, eu tenho assim aquela sede de apresentar esse Jesus para elas. São minhas filhas espirituais, filhas que o mundo me apresenta, que Jesus me apresenta, e eu cuido com zelo, oro, intercedo, faço minhas campanhas. É esse Jesus aqui, está aqui em Isaías, que cuida, assim como uma mãe. Porque a mãe, o filho pode ser bandido, o filho pode ser drogado, pode ser o que for, mas é o filho dela, ela zela. Assim é Jesus. Não tem diferença para Jesus o amor de Jesus por nós. Ele quer cuidar. A palavra do Senhor nos ensina assim, que a vontade do Senhor é que nenhum dos seus se percam. Jesus não tem filhos para o inferno. Jesus tem filhos, salvos, filhos para morar na glória. É esse Jesus, é esse Deus que você tem que apresentar. Esse Deus aqui. Mães guerreiras, mães amorosas. Vocês, filhos, filhas,
Valorizem suas mães. Eu costumo falar que a nossa mãe, cada mãe, tem uma maneira. Olha, eu vou contar pra vocês coisas assim que é tão... Eu não moro na mesma, nem no mesmo estado que mamãe mora. Eu moro mais de 500 quilômetros, uns 600 quilômetros da minha mamãe. E nesse Dia das Mães agora, não teve como eu ir. Mas quando eu vou lá na casa da mamãe, vocês vão achar assim, ah, mas que bobeira. Mas pra mim não é bobeira. Toda vez que eu chego aqui em casa, que eu vou olhar na minha bolsa, é coisinha assim, sabe? Ou tem um pacotinho de sazon, ou tem um sabonete, ou tem um creme dental. Então, assim, é o cuidado dela, é a maneira dela de expressar o amor e o cuidado. Mamãe não é de ficar nos abraçando, mamãe não é de ficar nos beijando, sabe? Mas a mamãe é aquela que o joelhinho dela tá calejado. Os pastores que cuidam da mamãe e do papai, que hoje eles não dão conta de ir na igreja, então os pastores levam ceia pra eles. Eles têm, assim, aquele maior zelo, porque a mamãe, ela é, assim, tão reta, sabe, assim, diante de Deus. Os pastores falam, quando chega lá, falam assim, e aí, amiga de Deus, já bateu um papinho com Jesus hoje? Já falou de mim pra ele? Não esqueceu de mim? Sabe? Então, assim, às vezes você cobra algo, assim, da sua mãe, que não é daquela maneira que você quer que ela seja, mas ela tem as maneiras dela, peculiar, de demonstrar o quanto ama você, o quanto tem cuidado por você. Eu sempre falo assim que não tem como uma pessoa dar aquilo que ela teve, que ela não teve. Nós somos descendentes de alemão. Embora eu seja assim dessa cor, porque meu pai é baiano, meu pai é bem moreno. Mas a mamãe é loirinha, porque a minha avó nasceu na Tchecoslováquia. O meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra eles conseguiram sair de lá fugidos e vir pra cá num porão de navio. Né? Então eles foram imigrantes sem falar português, né? Ela mocinha, né? Então assim, a minha mãe também não teve isso da minha avó, desse carinho, de pegar, de beijar, mas eu recordo da minha avó. E ela também, ela tinha essa coisa de demonstrar esse carinho, esse amor com os filhos, com pequenos gestos. Às vezes ela até levava uma mudinha de flor pra mamãe e falava assim, ó Maria, eu trouxe uma muda dessa flor que eu achei bonita, eu achei que você ia gostar também. Nunca vi minha avó abraçando minha mãe, beijando, falando que amava. Não. Mas ela demonstrava. Às vezes você também cobra da sua mãe. Às vezes você ignora a sua mãe. Mãe é mãe. Mãe, ela só fala algo pra gente pro bem. Às vezes ela não expressa da maneira que você gostaria que ela expressasse. Né? Mas ela demonstra até te repreendendo. Por quê? Porque ela não quer que você siga um caminho errado. E você, às vezes, quer ir para um lugar que foi um lugar que ela já trilhou e não foi bom para ela. Ela não quer que você passe por aquele lugar. Né? E a palavra do Senhor nos ensina que honra teu pai e tua mãe para que eu prolongue seus dias na terra. Então nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Né? Especialmente hoje, falando de mãe. Eu não sei. O Senhor me trouxe hoje aqui para falar com você que não dá certo com a sua mãe. Que você não aceita a maneira da sua mãe, o jeito da sua mãe. Respeita sua mãe. Você que ainda não é mãe, um dia você vai ser. Você vai entender do que eu tô falando. E você que é mãe, honra sua mãe, respeita sua mãe. O teu filho espelha em você. O que você é para sua mãe hoje é o que o seu filho vai ser para você. Procure ser melhor. Mãe é uma só. Olha, eu não consigo nem imaginar eu sem a minha mãe. Mesmo ela longe, porque todos os dias eu ligo pra mamãe e pro papai. E se o meu pai me ligar, eu posso estar falando com quem for, posso estar fazendo o que for. Eu paro para atender meu pai. Porque de repente pode ser a última vez que eu vou ouvir a voz do meu pai. Que eu vou ouvir a voz da minha mãe. Honra sua mãe. Honra seus pais. E que nesse Dia das Mães, você que tá aí brigado com a sua mãe, às vezes por bobeira, ou às vezes até por coisa séria mesmo, não perca a oportunidade. Até porque você não é assim. Se você tá se doendo, é porque você não é assim. Você não é igual a sua mãe, você quer ser melhor. Então, para você ser melhor, você tem que demonstrar isso para ela. Você tem que amar a sua mãe, né? Aproveita hoje. Se você não quer ligar para desejar feliz Dia das Mães, dê uma desculpa que você tá ligando para perguntar alguma coisa, sabe? Vai na casa da sua mãe, você que tem a oportunidade, vai na casa da sua mãe. Eu ainda não consegui falar com a mamãe, porque quando eu liguei lá, só o papai que estava acordado, né? E a mamãe ainda estava dormindo. Então, como as minhas irmãs devem estar chegando por essa hora para fazer o almoço, então eu vou ligar para eu ver a minha mãezinha, porque é lei todos os dias. E que você faça isso também. Liga. Se não tem como você ir, mas liga. Nós nunca sabemos quando vai ser a última vez que nós vamos falar com os nossos pais. Amém? Feliz Dia das Mães para você, mulher guerreira, intercessora, mães naturais, mães espirituais. Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz.